Queridos, muito bom estarmos aqui nessa noite, data comemorativa do nascimento, na linguagem oriental, no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muito toca o meu coração quando nós entoamos cânticos cristocêntricos, onde aponta somente para Cristo e nos faz realmente meditarmos a respeito de quem é o Senhor, o que o Senhor fez, continua fazendo. E quando nós pensamos na data de ontem para hoje, dessa data de 25 de dezembro, e a qual remete ao nascimento de Jesus Cristo, nós os cristãos, na linguagem também, nós os crentes, ou na outra linguagem, nós os evangélicos, devemos ser os mais gratos da face dessa terra. Por isso, por esse evento, por essa graça manifestada para cada um de nós. Eu, ao ouvir esse último cântico, ao qual nós declaramos que Ele é Rei, Ele é Rei, Ele é o Rei. E nós, muitos de nós aqui já estamos numa jornada da vida cristã, ouvindo isso. E vamos continuar ouvindo. Quando o Senhor voltar, nós vamos continuar ouvindo. E nesse cântico tem uma estrofe de Apocalipse capítulo 7, que todos os povos, todos os joelhos se dobrarão diante do Rei. Nós estamos aqui nessa noite para fazer isso, para louvar ao Senhor, para engrandecer a esse nome, para ouvirmos através dos cânticos cristocêntricos que Ele é a esperança, Ele é a viva esperança. E nós, como cristãos, nós devemos mostrar isso ao mundo também. Desfrutamos desse privilégio, temos essa grande oportunidade dia a dia de desfrutar desse amor, dessa graça do nosso Senhor. Mas também temos que pensar em outros. Em outros. Nós estamos nessa jornada aqui de Mateus, praticamente quase um ano, ministrando só o livro de Mateus. E nós estamos aprendendo a respeito desde o nascimento de Cristo. E na data de hoje, quando nós procuramos referência bíblica, ou precisamos falar para alguém a respeito do que significa o Natal, é nós olharmos para as Sagradas Escrituras, ler textos como Mateus 1, Mateus 1 do versículo 18, 19, 20 e 21 ali, e olharmos o nascimento. Olharmos lá para o profeta Isaías, onde referencia Isaías 53, olhamos para Gênesis, capítulo 3, que aponta para o Messias, para o Salvador. E nós temos essa oportunidade, esse privilégio diário, constante, ativo, de mostrarmos Cristo. E numa data de hoje, realmente celebrarmos de maneira diferente, mostrando para as pessoas o real sentido do Natal. Mostrando até para os nossos filhos, para os nossos familiares, que o Rei vive, que Ele nasceu, que Ele trilhou nessa terra, se fez homem para assumir a culpa que estava sobre mim e sobre você, sobre muitos outros que ainda não o conhecem, muitos outros que são escolhidos, que nós não sabemos quem são, mas a nossa responsabilidade, a nossa missão como servos do Senhor é cuidarmos a respeito da pregação do Evangelho. Não devemos sermos egoístas a esse ponto. E ao menos desfrutarmos dessa data, celebrarmos. Talvez eu esteja aqui realmente sendo um pouco duro, mas não trazemos no nosso coração que vidas precisam ouvir a respeito de Jesus Cristo. Porque o tema da nossa mensagem hoje é muito pertinente a isso. Vigiai, vigiai, o Senhor virá. E nós acreditamos nisso. E nós estamos aqui nessa jornada bíblica, olhando para Mateus capítulo 24, ao qual Jesus, falando a respeito, inicia repleto de profecias,
mostrando para nós os acontecimentos dos últimos dias. E na nossa linguagem aqui, como já foi falado em domingos anteriores, nós entramos agora dentro de uma área escatológica da doutrina dos últimos dias, olhando para os acontecimentos e entendendo que eles estão aí. Se nós fizéssemos uma análise agora, de tantas coisas que estão relatadas em Mateus capítulo 24, que estão acontecendo, e nós estamos aqui firmes, baseados naquela questão das 5 doutrinas básicas da graça, que nós trilhamos, que todo crente deve trilhar, que é aquela doutrina da depravação total, da expiação limitada, da eleição incondicional, da graça irresistível. E agora nós entramos na última doutrina básica da graça de Deus, que é a perseverança dos santos. Quando nós ouvimos a respeito do momento escatológico, ouvimos a respeito dessas verdades, desses acontecimentos, eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que continuar firme, eu tenho que entender que eu tenho que estar vigilante, porque o Senhor virá. Não é um relato realmente de fábula, astuciosa, não é. É uma verdade. É uma verdade. Assim como eu e você um dia aceitamos o Senhor Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador. E a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós cremos nisso. Não foi uma fábula astuciosa. Uma verdade que aconteceu na nossa vida. Maravilhosa. Graciosa. Que nos traz alegria em meio à tribulação, em meio à adversidade, em meio às vezes ao desânimo que nós temos às vezes. Mas nós acreditamos nisso. Nós temos a convicção da salvação. E agora nós vemos esse relato aqui. O próprio Jesus trazendo todos os acontecimentos, mostrando para nós, olha, isso aí não é uma fábula não, astuciosa não, é uma verdade. A mídia, as pessoas lá fora, podem muitas vezes tentar distorcer isso, dizendo que isso foi escrito por homens, que isso aqui é uma história, que isso não vai acontecer. Mas aconteceu comigo e com você. Nós somos homens e mulheres, crianças, jovens, aqui, adolescentes, inteligentes. Nós aceitamos essa verdade na nossa vida. E por que nós vamos aceitar a verdade de que devemos vigiar? Porque o Senhor virá. Estamos aqui nessa noite para isso. Estamos aqui nessa noite, como nós já ouvimos aqui, através dos cânticos, para olhar para Cristo, para ter o Senhor Jesus como nosso Rei, para mostrar para as pessoas lá fora que somos diferentes, para entender numa ação diária, ativa, que devemos o quê? Estar vigiando, porque o Senhor virá. Essa é uma verdade. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 24. Nós vamos dar continuidade na leitura do domingo passado também. Mateus 24, a partir do versículo 36. Nós vamos ler do 36 até o 51. Eu quero que você fique atento na leitura, porque ao ouvirmos a respeito dessas palavras tão importantes nos nossos dias, o autor Mateus aqui, ou seja, o autor bíblico, nos ajudará a pensar a respeito de orientações. Orientações essas que Jesus apresenta a respeito dos acontecimentos que antecedem a sua vinda. Nós sabemos aqui que Jesus, no capítulo que vão seguir, 25, 27, 28, estamos quase chegando no final, Jesus vai ser levado para a morte. Haverá todo o processo ali de ressurreição, para se cumprir o que havia dito os profetas. E aí eu quero que você preste muita atenção na leitura.
para que nós possamos enxergar o quanto nós, muitas vezes, não estamos ativos, ou não desfrutamos realmente dessa realidade, a qual ela é clara nos nossos dias a dias. Como eu falei, não é uma fábula astuciosa, inventada por ninguém. Os acontecimentos estão aí. E muitas vezes nós ouvimos frases de pessoas que nós conhecemos, ou até nós mesmos usamos esses jargões dizendo: olha, é fim dos tempos. Puxa, olha, é o fim dos tempos. Quando a gente percebe alguma atrocidade, alguma questão que acontece no mundo, ao nosso redor, nós atribuímos a essa frase: realmente é o fim dos tempos. E talvez muitos de nós, o nosso coração, não tenha nem o interesse, eu falo isso com muito zelo, com muito cuidado, mas talvez não tenha nem interesse da volta de Cristo, porque nós estamos tão desligados das coisas do céu, que não temos nem a sensibilidade de percebermos os acontecimentos. Por isso, o meu alerta para mim e para você nessa noite é: fique atento. Fique atento. Se estamos aqui sentados nessa noite, nesse lugar, não foi porque o nosso coração, o nosso desejo humano, carnal, nos trouxe até aqui. Você veio aqui porque você acredita, você exerce a sua fé, e você veio aqui, como nós já cantamos hoje, com a viva esperança de prestar o seu culto de gratidão àquele que morreu para te dar vida. E muitas vezes, quando nós usamos essa expressão com pessoas, às vezes, a qual não conhece todo o plano salvífico, muitas vezes as pessoas ficam assim, mas nós falamos: olha, o Salvador vive. E parece que nós somos taxados de religiosos. Mas uma coisa é certa: eu creio nessa verdade. E você, como igreja do Senhor, também, eu acredito que você também crê nessa verdade. Por isso, fique atento nos acontecimentos. Fique atento no dia a dia da sua vida. Não deixe passar desapercebido os pequenos detalhes dos acontecimentos na sua vida, sejam eles bons ou ruins. Nós sabemos e nós conhecemos, sabemos que o próprio Jesus, em determinada situação, ele tratando com o coração dos seus discípulos, ele fala assim: olha, nesse mundo tereis aflições. Ele não prometeu dizendo: nesse mundo terá só alegria, terá só paz, terá só a esperança de tudo, tudo vai dar certo. Ele não falou dessa forma. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele usa ele como exemplo: eu venci o mundo. E o nosso espelho é Jesus Cristo. O nosso culto racional hoje, nessa data de hoje, data festiva no mundo inteiro, e para algumas religiões não, mas para nós que cremos, é nos rendermos em gratidão a Ele, sabendo e tendo a convicção, a certeza que Ele voltará. Então, vigiai, o Senhor virá. Vamos ler? Mateus 24, do 36 ao 51. O texto diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora
viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Já ouvimos a oração a respeito da palavra hoje. Não vou orar. Peço ao Espírito Santo de Deus que nos conduza aqui, iluminando o nosso coração, a nossa mente, para entendimento a respeito dessa mensagem de hoje. Quando nós olhamos para esse texto e observando o contexto anterior, em que Jesus ele começa a falar a respeito da sua vinda, da sua segunda vinda. E aqui é interessante nós observarmos que Jesus não tinha morrido ainda. E ele já estava predizendo a sua vinda. Como seria? De que forma? E aí no versículo 36, o que nos chama a atenção em primeiro momento é, ele declara aos seus ouvintes, aos seus discípulos, e as pessoas que estavam vindo ali, dizendo: olha, o dia, nem os anjos, nem o Pai, nem eu, somente o Pai saberá o dia que acontecerá isso. E aí ele chama a atenção no texto. O autor Mateus escreve aquilo que Jesus disse. E Jesus faz uma analogia, comparação, dizendo: olha, haverá o quê? Mas a respeito desse dia, as pessoas estarão como nos tempos de Noé. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, nós vamos perceber lá exatamente essa visão. Noé, o texto não diz ali que Noé saiu pregando, o texto não diz, mas é claro ali a evidência de que haveria um evento, que um homem estava construindo uma arca, algo gigante, para levar animais, para levar casais ali de cada espécie, mas a propósito de quê? Com certeza havia uma interação ali, o texto não diz isso lá, mas nós conhecemos a história. E aqui Jesus repete o Antigo Testamento, dizendo: olha, acontecerá dessa forma, as pessoas estarão aí desatentas, como nos dias de Noé, estarão bebendo, comendo, casando-se, a vida normal, conduzindo a vida normal. E aí no finalzinho ele diz: e também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias do Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E é interessante nós pensarmos aqui, não haverá percepção disso. As pessoas estarão desligadas. E aí eu quero chamar a sua e a minha atenção agora. O quanto nós estamos atentos, como eu falei no começo, aos acontecimentos bíblicos. Se nós fizéssemos uma comparação agora de nós com esse texto, talvez muitos de nós, talvez no nosso contexto aqui não, mas em outros contextos, estamos desapercebidos aos acontecimentos. Estamos conduzindo a nossa vida normalmente, como o texto diz, comendo, bebendo, casando-se, mas não estamos atentos aos acontecimentos. E quanto menos esperarmos, virá o Filho do Homem. E aí o segundo momento ele faz uma comparação também de pessoas trabalhando. Ele usa no versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. E aí faz comparação de 2 pessoas trabalhando também no moinho. 2 trabalhando, uma será tomada e outra será deixada.
na vinda do Filho do Homem. Tempo atrás, faz bastante tempo, lançaram uma série de filmes chamado Deixados para Trás. Não sei quantos daqui tiveram contato com esses filmes, mas ele relata muito esse texto também, das pessoas, e tem até um cântico também bem antigo, que as igrejas nós cantamos bastante, né? O mercado está vazio, né? O ceifeiro. Então, há uma verdade, há relatos a respeito desses acontecimentos. E aqui nós vemos Jesus falando, olha, as pessoas vão estar como no tempo de Noé, as pessoas vão estar trabalhando, uma será tomada ou será deixada. E aí nós vemos pessoas na atualidade, né, até na questão contemporânea, fazendo filmes, histórias, relatando pessoas sendo arrebatadas no dia no tocar das trombetas. E é interessante os acontecimentos. Há filmes que fica só a roupa da pessoa, e aí há um descontrole total, há um cântico disso. E eu, biblicamente, eu olho assim, e analisando isso aqui, falo, puxa, realmente tem tudo a ver. Já pensou? Não quero aqui causar um terror em ninguém, não é isso. Nós estamos somente ministrando aquilo que está escrito. Já pensou? Eu e você no trabalho, no nosso trabalho, e de repente as pessoas começarem a desaparecer do nosso lado, e nós ficando. Então quero chamar a sua atenção para isso. Vigiai, o Senhor virá, é uma verdade, não tem como. E aí nós vemos o próprio Jesus dando essa ideia aqui. E aí, como mensagem central, como a frase central, o versículo central aqui, no versículo 42, diante de todos os acontecimentos, por mais que vocês estejam, como nos tempos de Noé, estejam trabalhando, um será tomado, outro será deixado, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Não sabemos. O nosso compromisso é sempre o quê? Como a frase, como o nosso tema, vigiai, o Senhor virá. Isso é real. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que vem o Senhor. É a nossa ação ativa, é vigiar a respeito da vinda do Senhor. E o versículo 43, ele vai dar a ideia também dessa fortaleza que nós temos de confiar. E diz ainda assim, mas considerai isto, se o pai de família, vamos pensar juntos, se o pai de família, ele usa essa comparação aqui, se o pai de família soubesse a que hora da noite vem um ladrão para arrombar a casa, ele estaria o quê? Vigilante. E nós estamos assim, domingo após domingo, dia a dia, sendo despertados pelo Espírito Santo de Deus, a sermos o quê? Ativos, vigilantes ativos. Como esse pai de família. Sabemos que o Senhor virá, não sabemos quando, parece até redundante, sabemos que Ele virá. E devemos estar o quê? Vigilante. Por isso que Jesus fala aos seus ouvintes aqui, mas considerar isso, ou na nossa linguagem, leve em consideração isso. Se um pai de família, nós sabemos que um pai de família, ele é super protetor, ele vai ali, dá até a sua vida pela sua família, se for possível. Se ele soubesse, ele permaneceria vigilante. Essa é a ideia. Jesus usando essa ideia, dizendo, olha, e nessa orientação também aqui, olha, seja vigilante. No versículo 44, ainda ele acrescenta, reforçando essa ação ativa que nós temos que ter diariamente.
No versículo 44 dizendo: por isso, ficai também vós apercebidos, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Há um contraste aqui interessante. Primeiro ele faz a comparação dizendo, se você soubesse, se você... E agora ele diz, ficais apercebidos, porque quando menos imaginar, o Filho do Homem virá. E é isso que nós ouvimos muitas vezes. E nós ouvimos também que a palavra de Deus nos ensina que vai ser num piscar de olhos. Se nós piscarmos nossos olhos rapidamente, eu já falei aqui alguns domingos atrás, se nós fizermos assim rapidamente, parece que é um estralar de dedo, é muito rápido. Ele diz, ficais apercebidos também, porque não sabeis, quanto menos esperais. E aí ele finaliza usando o exemplo, a qual eu e você temos que estar atento também no nosso dia a dia. Ele usa o exemplo de 2 servos, um servo bom e um servo mau. E no servo bom, o primeiro servo bom, ele faz uma questão, ele coloca uma pergunta para os seus ouvintes: quem é, pois? E isso é interessante para nós como igreja, para aqueles que estão trilhando nesse caminho, olhando para essa palavra mesmo, para essa frase, né? Vigiai, o Senhor virá. Servo fiel e prudente. Quem de nós não gosta de ouvir isso, né? Ou não gostaria realmente de sermos chamados pelo Senhor de servo fiel e prudente, que cuida daquilo que o Senhor entregou a nós. E aqui ele faz a comparação de servos, de outros servos, de cuidar, de alimentar. Primeiro, o servo bom. Eu quero que você guarde inicialmente aqui, desses 2 servos, exatamente essa atitude do servo bom. Essa qualidade, digamos assim, do servo bom. Fiel e prudente. Lembrando que vigiai, o Senhor virá. Se eu me disponho sempre a ser um servo fiel e prudente, com certeza a minha qualidade de bom servo, ela é reconhecida pelo Senhor, sempre. E aí nós vemos uma segunda categoria aqui de servo. Servo mau. Servo mau é aquele que carregou, colocou ao seu coração, dizendo: olha, meu Senhor, vai demorar. Vai demorar. Já viram aquela frase em que muitos de nós já falamos? Eu posso até errar aqui um pouco, mas muitos de nós já falamos essa frase. E pessoas lá fora continuam falando essa frase. Não, eu vou aproveitar a vida. Vou aproveitar esse momento. Vou agora aproveitar e às vezes extrapolam nos limites, disciplinas, né, de disciplinas espirituais que nós temos. Eu vou aproveitar agora, não sei se amanhã eu vou estar vivo, vou aproveitar esse momento. E muitas vezes usamos essa frase. E esse servo mau aqui, ele usa esse termo, né? Meu senhor demora-se a voltar e passa a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, embriagado, né? Bêbado mesmo. E aí há uma consequência disso. E por último, nós vemos a consequência. E essa frase aqui, essa expressão de sofrimento, ali que Jesus coloca, né? Que ele vai ser lançado, esse servo mau, ser lançado à sorte com hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos a que se refere essa frase. Mas, resumindo todo esse texto de hoje, dessa ideia central do vigiar e o Senhor virá, nós vemos que Jesus, ele nos mostra aqui como que vai estar as pessoas, quais serão os comportamentos delas. Isso desperta em nós, e despertou ao longo da história da igreja, em homens e mulheres, servas do Senhor, o vigiai, com certeza. Senão não teria chegado até nós hoje, senão não estaríamos sentados aqui hoje, ouvindo a respeito da palavra do Senhor. E aí nós entendemos que nesse período, nesse momento, esses homens servos entenderam, olha, nós temos que estar vigilantes,
porque o Senhor virá. Nós temos que estar atento, porque a palavra de Deus nos ensina que não devemos, na primeira orientação aqui, olha, não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor virá. Essa é a primeira orientação de Jesus. E a segunda orientação é cuidado, não esteja como as pessoas na época de Noé. Seja atenta aos acontecimentos. Não permita estar vivendo uma vida por viver. Tudo bem. Não penso a respeito da volta de Cristo. Se você não faz isso, passe a fazer isso. Como será? A Bíblia responde. Se você olhar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Colossenses, tem vários textos que remetem como será a vinda. E aqui Jesus está falando a respeito disso. Essa segunda orientação aqui. Cuidado. Cuidado. Não esteja andando como as pessoas no tempo de Noé. E aí nós vamos praticamente para a terceira, que é a mensagem central. Vigiai, o Senhor virá. Porque não sabemos a hora nem o momento, mas Ele virá. E aqui há considerações do próprio Jesus. Esteja atento. Essa é a terceira orientação aqui. Não permita que nada nesse mundo, talvez a partir de hoje, te tire desse centro, dessa ação ativa de estar vigiando. Nós já usamos aquela expressão muitas vezes, que está em 1 Pedro também, vigiai e orai. Há duas ações aí. Há um verbo imperativo de ordem, vigiai e orai. E aí complementa, né? Porque Satanás está ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. E aí nós temos que estar atentos. A ordem bíblica sempre foi essa. Estarmos vigilantes, atentos. Jesus com seus discípulos, quando começou a enviá-los, lá dos 70, né? Nós olhamos lá, ele diz aos seus discípulos, olha, sejam espertos, sagazes como a serpente, sejam espertos. E também mansos, como uma pomba. O povo de Deus, o cristão, eu gosto sempre de usar essa expressão, né? Ele não é bobo. Ele não é um religioso. Ele é atento. Ele é vigilante. Ele é esperto aos acontecimentos. Em determinadas situações, ele vai ter que ser manso. Ele não vai poder se moldar, entrar nas armadilhas desse mundo. Muitas vezes nós caímos nisso. Não estamos vigilantes. Muitas vezes nos equalizamos às pessoas desse mundo. Seja numa atitude nossa, seja às vezes até numa vingança nossa. Ah, aquela pessoa fez isso? Ela vai ver. Também vou pagar com a mesma moeda. Não é assim. O nosso pensamento cristão não pode ser assim. Senão nós não entendemos nada. As 5 bases da graça. Não entendemos nada. E aí nós temos aqui a quarta e última orientação de Jesus, que nos dá a ideia do servo mau e o servo bom. Quando eu falo do servo bom, eu quero atribuir sempre servo fiel e prudente. A pergunta é, se estamos vigiando, entendendo que o Senhor virá, o quanto nós temos sido servos bons, fiéis e prudentes, naquilo que o Senhor tem confiado a nós. E aí devemos fazer essa pergunta para nós. O que o Senhor confiou a mim? Pense aí agora. Essa última orientação de Jesus. O que o Senhor confiou a você? Servo bom, fiel e prudente. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor confiou a nós? E eu quero fechar aqui para nós encerrarmos essa mensagem e nessa conclusão aqui, olhando para esse texto e concluindo que Jesus
deixa aos seus ouvintes e deixa para nós essa ideia central do vigiai e orai, que o Senhor virá de uma forma ativa, não passiva. E nós temos que agir, nós temos que realmente olhar para essa palavra ativa e colocarmos em prática, porque a vida cristã ela é uma vida de prática, não pode ser somente uma vida teórica. Vida teórica, o mundo está cheio, de teorias. Nós temos muitas coisas, tem teorias até que a Bíblia não é suficiente, nós sabemos que ela é suficiente. Tem teorias de que a Terra é plana, que a Terra não é redonda. Tem teorias do evolucionismo. Tem teorias N aí. E nós temos que viver na prática. Nós falamos que as Sagradas Escrituras, um pensamento reformado, ela é a nossa única, permita colocar um adendo aqui, é a única, exclusiva regra de fé e prática. Não tem outra. Não tem outra. Nós devemos entender a respeito disso. Por isso podemos concluir sim, aqui, que Jesus ensina a cada um de nós a olharmos, a entendermos que devemos estar vigilantes, porque Ele virá. E talvez o desejo do nosso coração, eu coloquei o talvez para despertar em você, em mim, o interesse, e o interesse comum da igreja, de começarmos a observar mais esses acontecimentos, de observarmos mais a respeito da vinda de Cristo. Como nós cantamos hoje, somos criaturas dele. Não há nesse planeta, nessa terra, nenhuma teoria que consiga explicar um nascimento tão gracioso do ser humano. E não haverá nessa terra nenhum meio científico que gerará vida que não seja dentro de um conceito que a Bíblia nos ensina. Não há e não haverá. Por isso que eu volto a afirmar, a Sagrada Escritura é a nossa única regra e exclusiva regra de fé e prática. Quanto nós temos olhado para essa questão de vigiar? E deixo aqui alguns desafios para nós fecharmos. Você já parou para pensar a respeito da sua vida? De como ela está hoje? Em todos os aspectos da sua vida? Os ouvintes de Jesus aqui tinham dificuldades. Muitos iam até Jesus para serem curados, e muitos eram curados. Muitos iam até Jesus, não eram curados, mas ouviam falar a respeito do Evangelho. Como tem sido a sua vida? Como está a sua vida hoje? Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse nesse momento, como está a sua vida? Como está a minha vida? Esse é o desafio. A sua vida faz sentido para você? A sua vida cristã? Ela faz sentido? O quanto você, na última orientação que nós vimos hoje aqui, você é um servo bom ou um servo mau? Como você está? Como eu estou? Vigiai. O Senhor virá. E o último desafio, vigiar e viver atentamente como servo bom, faz sentido e tem que fazer sentido para você. E eu quero dizer para você que como servo bom, você está aqui hoje. Você hoje poderia dizer assim, estou cansado
da noite de ceia de Natal. Para que ir na casa do Senhor? Ficar lá. Então eu quero dizer para você que você é um servo bom, fiel e prudente. E que o Espírito Santo de Deus quietou o seu coração para que você estivesse aqui nessa noite. Para ouvir a respeito da volta dele. Para ouvir dessas orientações. Para entender que devemos estar sempre vigilantes, porque ele virá. Para entender que não sabemos o dia e a hora. Para entender que não devemos andar como as pessoas andavam ou estavam no tempo de Noé. Para entender que devemos estar apercebidos, vigilantes, como um pai se soubesse quando o ladrão viria na noite. Para entendermos que, como servo bom, eu estou aqui nessa noite para ouvir da palavra do Senhor, para desfrutar desses momentos agradáveis entre irmãos, para entender que esses irmãos estarão comigo também na glória e na volta do Senhor. E para entender também que você e eu, nós temos um real compromisso esse ativo, não passivo, de que devemos anunciar o Evangelho às pessoas lá fora, para que outros possam desfrutar daquilo que você está desfrutando hoje, de estar aqui como um servo bom, fiel e prudente. Deus abençoe, que o Senhor continue a tratar os nossos corações e que possamos pensar dia a dia a respeito da volta dele e entendermos que o vigiai que o Senhor virá faz parte da nossa vida cristã. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse período da Santa Palavra. Quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos. Coloca diante do Senhor a tua vida. Faça uma breve reflexão a respeito do vigiai. O quanto, de repente, você e eu temos passado desapercebido dessa verdade na nossa vida, dessa prática diária também, de estar vigilante. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo o que foi ministrado aos nossos corações nessa noite, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a entender, a buscar, a desempenharmos, Senhor, uma ação ativa sempre, de estarmos vigilantes, porque como a Tua palavra diz, Senhor, não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor voltará. Mas sabemos, Senhor, através dessas orientações, a qual recebemos nessa noite, que devemos estar vigilantes, que devemos ser servos bons, fiéis e prudentes na Tua obra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós rendemos a Ti, Senhor, toda a gratidão, toda a adoração, por tudo que foi ministrado aos nossos corações nessa noite. E que isso não fique apenas, Senhor, numa teoria, mas que possamos colocar em prática, que possamos durante essa semana, Senhor, meditar a respeito disso, a olharmos para o nosso coração, permitir mais uma vez que sejamos confrontados, Senhor, e ao mesmo tempo confortados, ó Pai, com essa viva esperança da Tua volta, Senhor. Porque como a Tua palavra nos ensina, Senhor, que esse dia será glorioso. E queremos desfrutar desse momento, sim. E sabemos, Senhor, que essa é uma verdade na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Nós te bendizemos e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém.